Olá, está no ar para todo o Brasil o programa Pauta Aberta. Sejam bem-vindos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso programa direto aqui dos estúdios da TV Evangelizar em Curitiba. E a gente começa a edição de hoje falando que já está circulando em todo o Brasil a nota de R$200 que traz estampado o lobo-guará. Esse é o lobo-guará, um animal típico do cerrado brasileiro que está em extinção. Ele agora passa a fazer parte de uma família que está no dia a dia do brasileiro, a família do real. Ele foi escolhido para ilustrar a nova nota de R$200. O lobo-guará ficou em terceiro lugar em um concurso feito pelo Banco Central em 2001, quando a população pôde indicar quais animais da fauna brasileira gostaria de ver em nosso dinheiro. Em primeiro lugar ficou a tartaruga marinha, que está na nota de R$2. Em segundo, o mico-leão dourado, que estampa a cédula de 20. E agora teremos o lobo-guará nos R$200. A cédula de R$200 está sendo incorporada hoje, então, oficialmente, à segunda família de cédulas, passa a integrar um meio circulante nacional e oficialmente já circula por aí. A nova nota tem uma cor diferente, cinza com tons de sépia. Ela vem com vários itens, como marca d'água, número que muda de cor do azul para o verde, alto relevo e um número escondido, que aparece quando a cédula é colocada na posição horizontal. Serão produzidas até o fim do ano 450 milhões de cédulas de R$200. É uma resposta do Banco Central a mudanças provocadas pela atual pandemia do Covid-19. O momento singular que estamos vivendo trouxe os mais diversos desafios, e um deles foi o aumento expressivo da demanda da sociedade brasileira por dinheiro em espécie. Ainda falando de economia, as redes produzidas no Ceará fazem sucesso aqui no Brasil e também no exterior. França e Alemanha são os principais importadores. Só que com a pandemia, as vendas caíram, mas a expectativa dos produtores é recuperar o prejuízo neste segundo semestre. As máquinas a todo vapor produzem cerca de 5.000 redes todos os meses. Claro, como a maioria dos setores da indústria, esse também foi afetado pela pandemia. Imagina só, se 90% das redes são exportadas e o isolamento social fechou as fronteiras de vários países, você já viu, né? Muita demanda ficou acumulada. A retração foi de 21% no primeiro semestre. As cidades referência na produção de redes, como Eusébio e Jaguaruana, juntas exportaram o equivalente a quase $300 mil só no primeiro semestre de 2020. É quase metade do que foi vendido no mesmo período do ano passado. Surpreendentemente, o lado bom dessa história é que os pedidos que estavam colocados no primeiro semestre, esses pedidos eles não foram cancelados, eles foram mantidos. A França e a Alemanha são os países que mais compram o produto, que é um item quase indispensável para nós cearenses. E uma pesquisa realizada em todas as regiões do país mostrou como vivem e quais as necessidades dos idosos. Quase 4.000 pessoas foram ouvidas neste estudo. Aos 64 anos, Evelyn busca alternativas para se manter ativa. Ela tem uma agenda que tornou a aposentadoria mais alegre, dinâmica. Eu fiz umas 60 trilhas, fiz umas 20 viagens. Eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. Eu me descobri na escrita, né? Inclusive estou participando de um concurso aí, tá para sair o resultado. Assim como ela, quase 30 milhões de brasileiros estão acima dos 60 anos. A pesquisa mais recente mostra como eles vivem e pensam. De acordo com esse levantamento nacional feito em cerca de 200 municípios, a caminhada é a atividade física preferida entre os idosos. Quase 80% afirmam não ter medo da morte. 17% moram sozinhos. 69% recebem até 2 salários mínimos. E 79% dependem do serviço público, principalmente do Sistema Único de Saúde. Com o avanço da medicina, a expectativa de vida aumenta e é preciso que as cidades se preparem para o envelhecimento da população. Para vê-los com relação à questão de saúde, do atendimento, a questão de remédios. Em segundo lugar, se constitui também um grupo de participantes da economia, são consumidores e muitos ainda têm até capacidade de produção. Mesmo porque, Pablo, o Brasil está convivendo com o idoso
Recente, né? Quanto? 10 anos? 20? A gente não sabe lidar com idoso. De jeito nenhum. Não tem essa vivência. Bom, aqui no nosso programa, além de levar muita informação, a gente promove e a gente quer a sua participação junto com a gente. Então vou dar um exemplo de uma telespectadora da TV Evangelizar lá do Ceará. Ela entrou em contato com a gente que queria saber mais informações sobre uma reportagem que nós mostramos aqui no programa Pauta Aberta sobre a prova de vida do INSS. Essa prova de vida algumas pessoas têm que fazer para continuar recebendo o benefício. Porém, esse processo ele pode ser feito também via celular. Então, atendendo o pedido da nossa telespectadora, vamos entender um pouco mais esse processo. O INSS anunciou recentemente o projeto piloto da prova de vida. Em fase de teste, o método é feito pelo celular e até o momento cerca de 300 mil beneficiários já participaram. Quem traz mais informações sobre a importância deste projeto é a advogada Cláudia Macucci. Olá, Cláudia! Então, para começarmos, vamos explicar o que é a prova de vida. Então, a prova de vida é uma obrigação anual dos segurados, aposentados e pensionistas. Todos aqueles que recebem algum benefício através da Previdência têm que fazer a prova de vida, que também é chamada de recadastramento, justamente por ser uma situação anual. E qual que é a importância de se fazer a prova de vida? A prova de vida é importante para evitar fraudes, até no seu próprio benefício, para que outra pessoa não passe a recebê-lo, enfim. Ela é feita pelo INSS desde 2012. O próprio órgão, banco pagador, comunicava o segurado, o beneficiário, da data em que havia esse recadastramento. Agora, em razão da pandemia, o INSS estabeleceu esse projeto piloto, em que há essa obrigatoriedade somente para aqueles que receberam mensagens do INSS, através do aplicativo Meu INSS, por e-mail ou por mensagem no celular. Então, não é uma obrigação de todos os segurados ou beneficiários, somente aqueles que receberam esse comunicado do INSS. Então, se você não recebeu essa mensagem, não precisa se preocupar, justamente por ser um projeto piloto. Se for tudo regularizado, se tiver tudo ok nessa fase de transição, aí o INSS vai estender essa obrigatoriedade para os demais segurados. O que você precisa para fazer esse teste via celular, né? Essa prova de vida via celular? Você precisa de um celular ou tablet com câmera frontal, não precisa ser seu, pode ser de terceiros, né? E com esse celular você vai instalar o aplicativo Meu INSS, o aplicativo meugov.br. Vai ter uma primeira etapa que vai ser a biometria facial, que era feita também em alguns bancos e por celulares digitalmente, agora ela vai ser facial. Vai ter a foto frontal, de lado, enfim, ele vai orientando lá o segurado ou beneficiário. Feito isso, ele vai verificar os dados pessoais, CPF, RG, título de eleitor, ele vai pedir o preenchimento de alguns dados e vai dar a validade da prova de vida concluída, no caso, né? Se houver algum problema, o pessoal pode ligar no 135 ou entrar no meu aplicativo que tem o link lá, prova de vida, para tirar suas dúvidas também. Mas feito isso, estaria validado. Doutora Cláudia, muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço. Ressaltando, para mais informações sobre a prova de vida pelo celular, a central telefônica é 135. E agora uma história que vai te emocionar. A obra Evangelizar é Preciso participou da realização de um sonho de um jovem de Curitiba. Acompanhe na reportagem como foi esse momento especial. Todos nós temos sonhos e o Lucas, de 17 anos, não é diferente. O sonho dele era conseguir ouvir. Lucas perdeu a audição após o diagnóstico de uma meningite aos 8 anos de idade. O hospital era pequeno, não tinha muito o que fazer, falaram que era uma gripe forte. Tudo bem, voltamos para casa. Quando foi no domingo de noite, ele começou a chorar, que ele não estava ouvindo. Foi onde, na segunda-feira, a gente correu com ele para o hospital de clínicas. Ali começou a bateria de exame e constou que foi uma meningite que deu nele. E que a perca de um ouvido ainda tinha um pouquinho de chance, outra menos ainda. Célia percebeu uma piora auditiva do filho nos últimos meses. E após um pedido irrecusável, ela rezou por uma graça. Ele me falou para mim: mãe, você não consegue um novo aparelho? Eu falei: vamos conseguir. Só que eu não falo assim, vamos conseguir. Eu falo: Deus vai preparar.
Em uma consulta de rotina, mãe e filho estavam perto da responsabilidade social da obra Evangelizar é Preciso. E foi aí que tudo começou. Conversei com a moça que estava na recepção, fiz o pedido ali tudo, vim embora. A assistente social encaminhou esse pedido para a rádio Evangelizar AM no programa A Hora do Associado. O que eu pedi para os nossos ouvintes é que para cada um pensasse assim, se fosse um filho meu, com apenas 17 anos, se fosse um sobrinho, um afilhado, qual seria o meu sentimento de não poder ajudar alguém que está no começo da vida, tendo tudo ainda para descobrir, e por causa de uma meningite, que já foi a primeira batalha vencida dele, que é uma doença gravíssima, perder a audição. É uma sequela dessa doença. E a nossa surpresa foi um ouvinte lá dos Estados Unidos se ofereceu para fazer todo esse processo. Ele iria arcar com isso. Foi aí que tudo mudou. E o sonho de Lucas começou a se tornar realidade. O ouvinte que doou prefere não ser identificado. A empresa Telesom já tinha essa vontade de ajudar antes e achou na história do Lucas uma bela oportunidade. Juntamente com esse doador, né, que a gente só sabe que ele é do outro lado do mundo, ele doou um aparelho, a Telesom doou o outro aparelho, e aí nós participamos da alegria do Lucas de estar ouvindo hoje. A fonoaudióloga relata as dificuldades iniciais e como foi ver o Lucas ouvindo novamente. Quando o paciente apresenta uma perda desse tamanho e quando faz tempo que não usa aparelho, pode ser que ele não ouça, que precise de mais potência ainda, né? Foi impressionante, assim, porque quando ele ouviu, especialmente da orelha esquerda, que não estava ouvindo há muito tempo, eu achei que até machuquei, né? Eu disse, porque ele levou um choque, eu disse, machucou? Ele, não, levei um susto porque eu ouvi desse lado. Então, para nós, assim, é uma alegria muito grande, para mim como profissional, porque a maior realização da minha vida como fono é devolver a audição para o paciente. E os sonhos de Lucas não pararam por aí. Além do aparelho auditivo, ele queria receber também o terço das Santas Chagas e a imagem de Jesus das Santas Chagas. Eu tenho certeza que agora ele vai ficar mais alegre. Ele até falou, mãe, eu vou arrumar um serviço para mim. Então vamos agora também pela fé esperar que Deus prepare esse emprego para ele. A realização de um sonho, graças à fé de uma mãe. Uma vida nova, cheia de possibilidades. Que linda história, hein, Rafa? Uma verdadeira corrente do bem. Pois é, eu acho que são tantos pontos aí pra gente analisar, até nem daria tempo da gente falar. Aí a gente mostra, acho que é Deus operando milagres. A fé de uma mãe. A fé de uma mãe, quer dizer, uma pessoa dos Estados Unidos. E assim, né? E isso sim é a caridade. A pessoa não quis se identificar, né? Não precisa fazer propaganda, mostrar quem é. E aí entra um outro ponto também, né, Paty, que a gente sempre fala, que às vezes a gente reclama tanto, né? Aí a gente é tão perfeito em tudo e às vezes reclama de alguma coisa. E a gente vê uma história como essa, de 17 anos, nossa, agora demais. Vou arranjar um emprego, quer dizer, vou voltar a viver, vamos dizer assim. Tá aí um exemplo, um exemplo pra gente. Tem toda a razão. Gente, Pauta Aberta vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. E nós encerramos o outro bloco falando sobre solidariedade, não é mesmo? A gente continua falando sobre isso agora, sobre um gesto de amor, que é a doação de sangue. Você é doador ou não? Você tem alguma dúvida com relação a isso, algum preconceito com relação a isso? É uma atitude tão bonita e que salva tantas vidas. Acompanhe. Um gesto que pode salvar vidas, gesto que o Valentim faz questão de praticar. Eu acho mais importante doar do que receber. Porque como eu estou doando, eu posso ajudar uma ou mais pessoas, né? Então, enquanto a gente pode e tem saúde, vamos doar que lá na frente outros vão fazer a mesma coisa pela gente. O Douglas também não abre mão desse ato de amor ao próximo. Ele é doador de sangue há 14 anos. Para mim, sinceramente, é algo grandioso, porque a gente atinge bastante vidas e tal. Mas, em contrapartida, para mim é algo mínimo que cada pessoa pode fazer e que não custa nada fazer, na verdade. Não custa nada e é seguro. Basta preencher alguns requisitos. Ter acima de 50 quilos, estar bem de saúde,
Pessoas com 16 anos têm que ter a autorização dos pais e ter até 69 anos, 11 meses e 29 dias. Com 70 anos já não pode ser mais doador de sangue. Todos os doadores eles passam por uma triagem clínica onde são questionados vários itens, várias condições de saúde e de cuidado para com o doador e cuidado para com o receptor, o paciente que vai receber esse sangue. O processo dura no máximo 12 minutos. São coletados 450 ml de sangue. Essa bolsa pode chegar a até 4 pacientes. Mas você sabe de que forma o sangue doado beneficia outras pessoas? Basicamente, hoje nós separamos em 3 componentes, que é o concentrado de hemácias, que é a parte vermelha do sangue. Ele é importante para o transporte de oxigênio. E ele é muito utilizado nos pacientes que têm anemias, né? Nos pacientes em tratamento para câncer, com quimioterapia, nos pacientes que sofrem cirurgias, sofrem acidentes, têm sangramentos importantes, então na emergência ele é muito utilizado. Aí o segundo componente do sangue é o plasma. Esse plasma é a parte amarela do sangue e ele contém proteínas da coagulação, facilitam a coagulação do sangue. O terceiro componente do sangue são as plaquetas, são células pequenas, são produzidas pela medula óssea. Ela ficou muito conhecida na época da dengue, mas ela é muito utilizada em pacientes com leucemias. Estima-se que 66% das doações são espontâneas. Para se ter uma ideia, hoje no Brasil, a cada 1.000 habitantes, 16 são doadores de sangue, número que corresponde a 1,6% da população, percentual que ainda é baixo se compararmos com outros países. Nos Estados Unidos, eles estão chegando a quase a marca de 8% da sua população é doadora de sangue. Enquanto que no Brasil a gente faz o inverso, a gente tem que investir para estimular as pessoas à doação de sangue. Neste momento, a gente percebe uma queda de 25% a 30% dos números de doadores de sangue a nível de Brasil. E, infelizmente, os acidentes, os traumas continuam acontecendo, os pacientes oncológicos continuam fazendo o seu tratamento, os pacientes com doença falciforme ou talassemia, eles precisam receber o sangue mensalmente. E se depois de saber tudo isso, você ainda tem medo de doar? Preste atenção nessas dicas. Converse com as pessoas que já são doadoras de sangue. Acho que é interessante, talvez, na cidade, quem é doador de sangue, montar um grupo para poder ter uma roda de conversa com as outras pessoas que não são doadoras de sangue, para tentar desmistificar isso. Pesquisar, né, na internet, hoje nós temos a internet para trazer informações. Os hemocentros de cada estado, de cada região, também tem informações importantes acerca da doação de sangue. E faça uma visita ao hemocentro, vá lá conhecer a equipe, vai conversar. Pensa se fosse alguém na tua família precisando, se você daria um passo além ou não. Doar sangue aqui é tranquilo, não dá nada. Com a pandemia, o home office se tornou um assunto muito comentado, já que muitas empresas adotaram esse método de trabalho para manter o distanciamento social. Especialistas acreditam que os empregadores vão manter o trabalho remoto depois que a pandemia acabar. Só que isso ainda é uma novidade para muitos. E como se preparar para seguir com o trabalho home office? Quem nos conta é o consultor de carreiras, Alexandre Weiler. E hoje nós estamos aqui para falar sobre um aspecto extremamente importante, que é como fazer o seu home office render mais e ser mais interessante nesse momento desafiador que você está passando e que praticamente todo mundo está passando. Muito provavelmente você precisou se reorganizar, né? E se você foi desligado de alguma empresa, saiba que mais de 60% das empresas pretendem retornar ou com home office full ou ainda tendo entre 50% e 60% mais de home office do que presencial do que tinha antes. Então você precisa se preparar nesse sentido. Qual que é o caminho, então, para você trabalhar o home office em casa? Vão aí algumas dicas preciosas, porque algumas pessoas já estão vivendo isso e estão sentindo os benefícios, mas também as agruras e as dificuldades de ter um home office neste momento.
Quais que são as dificuldades, por exemplo? Poxa vida, a família não entender que você está em casa e efetivamente não está disponível o tempo inteiro. Os seus filhos não entenderem esse processo. O seu cansaço e até mesmo você não ter aquele momento de dispersão de poder sair de casa, espairecer um pouquinho no caminho até o trabalho ou no retorno até o trabalho. Né? Algumas pessoas até de São Paulo andaram brincando, né? Poxa vida, como eu sinto falta de um congestionamento de novo, só para espairecer e ver as coisas novas e diferentes pela frente. Né? Então, isso sim, são alguns dos problemas que se materializam ao longo do tempo. E vão algumas dicas muito preciosas para vocês durante esse período. Primeiramente, crie um cronograma, crie horário e justamente dentro disso crie um espaço. Você precisa ter um espaço reservado onde o home office precisa acontecer. Né? Se você, claro, não tem um quarto separado, não tem um espaço físico separado, mas precisa ser uma área da casa onde efetivamente ela está demarcada e ali é o seu ambiente de trabalho. E ali justamente ninguém toca, ali é seu, ali é o seu local de trabalho, é o seu local de desenvolvimento. O mesmo serve para os seus filhos estudarem. Eles precisam ter o espaço deles e fisicamente demarcado, porque isso precisa ser um marco, precisa ser um local. Assim como o espaço físico precisa ser demarcado, é muito importante que você demarque muito bem os seus horários, por isso a questão do cronograma, ok? Deixar muito claro que do horário tal até o horário tal, deixar isso claro para você mesmo e para todo mundo que te cerca. Este é o meu horário de trabalho e ele é inegociável, perfeito? Lembre-se também que junto com este período você estar em casa, pode entrar uma coisa chamada procrastinação no meio. E o que é procrastinação? É jamais fazer já o que eu posso deixar para amanhã. E isso é terrível, porque ele é um tremendo de um ladrão de tempo e de esforço. Ele drena a sua motivação. A inspiração vem dos outros, mas a motivação vem de dentro para fora. Ela é intrínseca. E este é o momento onde você precisa se reinventar e cuidar muito bem disso. Ter um cuidado especial disso neste momento. Perfeito? Então, demarque bem o seu horário. E lembre-se, justamente neste momento, você será mensurado pelas suas entregas, pelos seus resultados. Justamente porque você não está lá no ambiente de trabalho. As pessoas não estão vendo o esforço que você está passando. As pessoas não estão vendo você bater cartão de entrada e bater o cartão de saída. Aliás, isso não se torna mais tão relevante assim. Mas sim, você passa a ser mensurado pela sua capacidade de resultado. E se você entrega antes do que os outros e com mais qualidade do que os outros, vai por mim. Ali é o caminho justamente para você ser notado. Então, espaço físico e horários. E se te ajudar também, justamente, vista-se para trabalhar. Né? E tenha cuidado, né? Aquela brincadeira de se vestir só da parte de cima e deixar o pijama na parte de baixo, às vezes ela pode gerar algum tipo de problema, né? Mas vista-se, prepare-se, né? Justamente para aquele momento. Por quê? Porque você está trabalhando. Mantenha esse momento solene. Querendo ou não, ele tem um efeito psicológico e emocional e até mesmo ele tem um impacto na sua performance durante todo esse período. Feito isso, garanta também que você tenha todos os equipamentos que você precisa, né? É um critério de suficiência e necessidade, né? Garanta que você não tenha nenhum sobrando, né? que todos suficientes estão lá e que todos os necessários estão lá. Então, que não tenha nada faltando, mas também que não tenha nada sobrando. Né? Não é necessário sempre um projetor multimídia, né? Mas um bom notebook, um bom computador, se necessário uma boa câmera, um bom microfone, se depender também de iluminação ou outras coisas, poxa vida, trabalhe com isso também. Perfeito? É o momento de investir em equipamentos, né? Se for necessário. E é o momento também de negociar com os seus gestores. E um outro aspecto muito importante é a questão da gestão e da sua condução diária. Né? Tenha um contato direto com o seu gestor, perfeito? Sentiu necessidade de alguma coisa? Erga a mão e pergunte imediatamente. Sabe o que o gestor detesta? Que você chegue no final do dia e conte uma história triste para ele e dê desculpas para ele. Você não consegue ter desculpas e resultados ao mesmo tempo. Infelizmente, você só pode ter um dos dois, perfeito? Ao final do dia, todo gestor quer que você conte para ele as dificuldades que você enfrentou e como você fez para vencê-los. E que se chegou o meio do dia você sente que não vai dar, erga a mão e peça ajuda. Isso sim fará toda a diferença e fará você ser notado. E o Pauta Aberta de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e audiência. Até amanhã.
E se você não conhece, eu convido você a conhecer o nosso canal oficial no YouTube, tá aí o endereço no seu vídeo. Você participa junto com a gente, como fez aquela telespectadora do Ceará que você acabou de ver aqui. O Pauta Aberta de hoje fica por aqui. Obrigado mais uma vez pelo seu carinho, pela sua audiência. Tchau.